Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Consuelo Novaes, eu sou técnica em enfermagem e criadora desse canal Diabetes Controlado e Saúde. E hoje nós vamos falar sobre o exame de hemoglobina glicada. Como é feito esse exame, qual é a importância desse exame, para você que é diabético, e qual a diferença do exame de hemoglobina glicada para o exame de glicemia e jejum. Primeiro, vamos falar da hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemoglobina é um componente que está presente dentro dos glóbulos vermelhos, dentro do nosso sangue, e que tem a função de oxigenar todas as células do nosso corpo. A hemoglobina pega o oxigênio dos pulmões, as células do oxigênio dos pulmões, elas se fixam, elas grudam na hemoglobina e é levado para todas as células do nosso corpo. E esse mesmo processo acontece com a glicose. A glicose do nosso sangue também, ela gruda, ela se fixa na hemoglobina e não sai mais. Então, quanto mais glicose você tem no sangue, maior é a quantidade de glicose que se fixa, que gruda na sua hemoglobina. E como é feito, o que é esse exame de hemoglobina glicada? É um exame de sangue que ele é feito, ele é feito para medir, para mensurar a média, a estimativa da quantidade de glicose no seu sangue nos últimos 120 dias. E por que 120 dias? Porque os glóbulos vermelhos, eles têm vida útil de até 120 dias. Ou seja, a cada 120 dias o nosso sangue se renova. Você não está com esse sangue aí desde quando você nasceu. A cada 120 dias o seu sangue se renova, esse sangue seu fica novo. Então, é por isso que é possível, medir, ter um percentual estimado da quantidade de glicose que está presente no seu sangue através desse exame de hemoglobina glicada. E qual é o problema, de você estar com a hemoglobina glicada alterada? A função da hemoglobina é oxigenar as células do nosso corpo, Então, quanto mais glicose se fixa na hemoglobina, quanto mais glicose você tem no sangue, essa glicose garra na hemoglobina, mais difícil fica para a hemoglobina fazer, o papel dela, executar o papel dela, que é oxigenar as células do nosso corpo, todo o nosso organismo. Então, o que acontece? E aí começa a acontecer as complicações da diabetes, porque a célula do nosso corpo não está recebendo oxigênio de forma adequada. Aí começa a má circulação, começa a má cicatrização das feridas, a neuropatia periférica, que é a inflamação nos nervos, dormência nas extremidades, nas mãos, nos pés, lesão da retina, lesão dos rins, todas essas complicações, por causa do quê? Da sua hemoglobina glicada alterada, altas taxas de glicose no seu sangue. Por isso é importantíssimo você fazer esse exame para você saber como que está a sua hemoglobina glicada. E como é feito esse exame, Esse exame, ele é feito para medir a quantidade de glicose no seu sangue nos últimos 120 dias, No período de 3 a 4 meses. E ele é feito com você alimentando, que é diferente do exame, de glicemia e jejum. Por exemplo, você vai fazer o exame de hemoglobina glicada, você continua alimentando da mesma forma, tendo os mesmos hábitos, sem mudança de hábitos de vida. E esse exame, ele vai medir a sua glicose de acordo com cada hábito seu naqueles dias. Por exemplo, num dia você comeu muito carboidrato, muito açúcar, muitos doces, você não pratica exercício e você teve um pico de glicose nesse dia. O seu exame de hemoglobina glicada vai mostrar que tal dia, um certo período, você teve um pico de glicose. Isso pode ser por causa da alimentação, pode ser por falta de exercícios físicos. Aí outro período você foi e resolveu, ter uma alimentação equilibrada, diminuir carboidratos simples, comer mais fibras, praticar exercícios físicos. Aí a sua glicose deu uma controlada. Isso vai constar também no exame de hemoglobina glicada, porque ele vai pegar todos os seus parâmetros durante 120 dias.
E o exame de glicemia em jejum não é a mesma coisa. O exame de glicemia em jejum, ele é mais pontual. Ele vai medir a sua glicose só naquele período que você fez o exame. Por exemplo, o médico pediu para você um exame de glicemia em jejum. Aí um dia antes, 2 dias antes, você resolveu praticar exercícios físicos, você controlou a sua alimentação, comeu menos carboidratos. Por algum motivo você estava no controle aí da sua alimentação. Então a sua glicemia vai dar um valor normal, porque você teve uma mudança de hábito nesses dias aí, nesse período desse exame de glicemia em jejum. Mesmo você estando com a hemoglobina glicada alta, o seu exame de glicemia em jejum vai dar normalizado, porque o exame de glicemia em jejum vai pegar aquele valor daquele período que você estava controlando. Então é por isso que o exame sozinho de glicemia em jejum não vai conseguir mostrar se você está com a diabetes descontrolada. É por isso que o médico ele não tem como saber se você está com a diabetes descontrolada só pelo exame de glicemia em jejum. É por isso que o exame de glicemia glicada é muito importante, porque ele é um dedo duro. Ele vai mostrar o período todo de 120 dias. E quais são os valores de referência para o exame de hemoglobina glicada? Então, de 4,7 a 5,6 é um valor normal, você está com a hemoglobina glicada normal. De 5,7 a 6,4, você já está com pré-diabetes. E acima de 6,5 já é diabetes. Então, é importantíssimo você fazer esse exame. Ficar atento para pedir um médico nesse exame, porque esse exame ele é um termômetro, ele que vai marcar como está a sua glicemia, se a diabetes está descontrolada. Esse exame vai marcar se você precisa também modificar a sua alimentação para controlar os níveis da glicemia. É através desse exame também que o médico vai pegar e modificar a sua medicação. Talvez você precisa modificar a alimentação, a medicação para controlar a glicemia. Esse exame realmente ele é muito importante. E também é muito importante você fazer para quê? Para você evitar essas alterações na sua glicemia. Porque quanto mais alterações, quanto mais oscilações você tem na glicemia, maiores são as complicações da diabetes. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de fazer o exame de glicemia glicada, porque ele é muito importante para você controlar a diabetes. E até o próximo vídeo.